Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra cuarta clase de vídeo espanhol. Bom, os aplicativos de maior ajuda pra gente hoje, na verdade, vai ser o Reverso ou o Google Tradutor, porque a gente vai trabalhar um pouco de vocabulário, tá? Vai lá, pega o livro e abre na página 23. O tema da nossa aula hoje é o artículo neutro lo. Ele é traduzindo, seria um artigo, né? Em português nós temos dois tipos de artigo, o masculino e o feminino. Em espanhol a gente tem um terceiro artigo, que é o artigo neutro, que é esse, artículo neutro lo. Vamos ver o que diz a apostila pra gente? La expresión lo funciona como un artículo determinativo y no posee correspondiente en la lengua portuguesa. Se refiere a algo no especificado, pero conocido del hablante y del oyente. El artículo neutro lo, como es denominado, es invariable y usado para sustantivar expressões. Gente, é fácil de entender o artigo neutro lo. Ele é usado para dar a ideia de algo que não é substantivado. O que é algo substantivado? É algo que eu não posso medir. Então, quando eu quero enfatizar que aquilo é muito importante, eu uso o artículo neutro lo, no sentido de é algo que eu não consigo medir. Não é algo que eu consiga ter uma medida matemática para aquilo. Então, quando ele diz o seguinte, no posee correspondiente em la língua portuguesa. Então, foi aquilo que eu falei, o artigo neutro lo, o artigo neutro, na verdade, não existe na língua portuguesa. Porém, ele é usado para especificar algo que não é material, né? Não é palpável, não consigo medir, não consigo dar a quantidade, mas que o ouvinte, o falante, tem noção do que está sendo dito. Outra coisa bem importante, esse invariável, o que isso significa? Não existe los. O lo, ele vai estar sempre, como ele quer dar uma ideia de quantidade, ele é invariável, tá? Vamos ver a frase que tem aí, olha. Lo verdadeiramente importante. Por que eu não falo el verdadeiramente importante? Porque o ele, nesse caso, ele tem que dar precisão de forma, precisão de quantidade. Quando eu falo que o que importa verdadeiramente é algo que eu não tenho noção do tamanho do que seja. Olha essa. Lo bonito es hablar con el corazón. Quando eu falo o bonito é falar com o coração, é que significa que aquilo é tão importante que eu não sei te dizer o tamanho da importância daquilo. Então eu uso o lo. Lo estudiado para la prueba foi imprescindível. Ou seja, eu estudei tanto que eu não consigo mencionar o quanto que eu estudei para essa prova. El neutro lo também é usado em muitas expressões idiomáticas. Observa, lo más pronto posible, lo más cerca posible, lo más lejos posible. Ou seja, pronto, rápido, cerca, próximo e lejos, distante, eu quero dizer o seguinte, quanto mais rápido, próximo ou longe, melhor. Eu não vou dizer que é muito, porque vai além do muito. A lo sumo, no máximo, por lo menos, pelo menos, a lo mejor, seria o nosso talvez, por lo pronto, por enquanto, em todo lo alto, com toda a pompa, ou seja, toda a pompa e circunstância. São expressões que usam o artigo neutro lo, fora daquele contexto que a gente estava falando de dar a noção de algo que eu não consigo mensurar, que eu não consigo medir. E aí, vocês entram numa confusão absurda entre ele com acento e sem acento e o lo. O ele com acento e sem acento é muito fácil de identificar. Esse acento aí a gente chama ele de diacrítico, ou seja, ele tem uma função de determinar a tradução da palavra. Então, veja, ele sem acento, se utiliza delante substantivos masculinos, seria o nosso o. Ele com acento, é a terceira persona del singular del verbo ser.
corresponde ao ele da nossa língua portuguesa. Então, se eu falo o menino, el niño. Se eu falo ele é médico, ele é médico. Então, é a mesma palavra. O acento é fundamental. Se eu deixo de colocar o acento, o ele se torna o. E aí você pega isso tudo e mistura com o lo, que também tem a tradução como o. Se utiliza para substantivar acciones. Então, a estrutura gramatical dos três são muito diferentes. Ele sem acento é o nosso artigo masculino. Ele com acento é o nosso ele. E o lo seria o nosso o, mais usado para tentar dar dimensão de algo que não se pode medir. Alguns exemplos. El coche está roto. Por que é ele sem acento? Porque é o nosso substantivo masculino. Então, vem precedido de um artigo masculino. Ele. Ele se llama José. Eu estou falando dele. Ele. Terceira pessoa do singular. Então, ele com acento. Lo más importante de la salud. O mais importante da vida é a saúde. Ou seja, o está dizendo que a saúde era tão importante que eu não consigo medir o tamanho dessa importância. Vamos praticar, gente? Façam os exercícios do livro e me devolvam até o dia 30. Sim, até o dia 30, porque dia 23, que é na próxima semana, é feriado. Então, vocês vão ter 2 semanas para trabalhar esse conteúdo, tá bom? Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.